3 dias depois de eu dar à luz, a minha sogra pousou uma pasta com um acordo de partilhas e um comprovativo de transferência bancária programada sobre a manta da minha cama de hospital e disse-me para escolher. O quarto ainda cheirava a antisséptico. Eu tinha uma filha a dormir no côncavo de cada braço. Atrás dela estava a namorada do meu marido, a segurar um saco de fraldas como se já fosse a dona da casa. Teresa destapou a sua caneta de tinta permanente preta, e aquele clique foi o som mais alto em todo o quarto. A transferência de 22 milhões de euros para a tua conta offshore avança assim que assinares, disse ela. Eu só quero as crianças. Olhei para os papéis do divórcio, olhei para as minhas meninas e assinei. Depois, fiz a única coisa que nenhum deles tinha planeado. Peguei nas minhas filhas e saí pela porta fora. Na manhã seguinte, quando o advogado deles acordou, a assinatura mais cara que a Teresa Magalhães alguma vez comprara já não valia absolutamente nada. Bem-vindos de volta às histórias de drama tranquilo. Sou a Joana, tenho 33 anos e sou atuária. A mulher a quem esta família gostava de chamar apenas de calculadora. Esta é a história da noite em que me pagaram para desaparecer e da manhã em que descobriram o que eu realmente faço para ganhar a vida. Se acreditam que uma mulher calada, com os números certos, pode destruir pessoas que acham que o dinheiro as torna intocáveis, deixem um comentário e não se esqueçam de subscrever. Eis o que faço para ganhar a vida. Eu calculo o preço das coisas nas quais as pessoas preferem não pensar. Quanto tempo dura um corpo? Quanto custam os cuidados no fim da vida? Quanto vale uma promessa 20 anos depois de alguém a fazer? Sou atuária. Durante 9 anos, sentei-me em salas silenciosas e construí a matemática que diz às companhias de seguros se podem, ou não, cumprir a sua palavra. Não é um trabalho glamouroso. Não fica bem em fotografias, mas é honesto e manteve-me com os pés assentes na terra, muito antes de eu precisar de chão. O meu pai vendia seguros numa loja de rua em Évora. Morreu quando eu tinha 26 anos, e a última coisa útil que me ensinou foi breve. Os números não mentem, Joana, disse-me ele. As pessoas, sim. Aprende a diferença. E assim fiz. Aprendi a manter a calma quando uma coluna de valores se recusava a bater certo. Aprendi que o pânico é apenas má aritmética feita à pressa. Quando os meus colegas levantavam a voz nas reuniões, eu mantinha-me inalterada. Eu não levanto a voz, costumava dizer-lhes. Eu torno-me exata. A família Magalhães achava isso hilariante. Para eles, eu era a rapariga dos números que tinha dado o golpe do baú, um enfeite de secretária que o Gonçalo trouxera de uma conferência. Nunca, nem uma única vez, me perguntaram naquilo em que eu era boa. Esse foi o primeiro erro deles, embora levassem muito tempo a senti-lo. Porque a verdade é que, mesmo antes de eu casar e entrar naquela família, os números deles nunca me pareceram bem. A Magalhães Previdência publicava anualmente relatórios financeiros que eu lia da mesma forma que se lê um sorriso que não chega aos olhos. Eu dizia a mim mesma que a empresa não era minha, mas enganei-me sobre qual das metades dessa frase viria a importar. Conheci o Gonçalo Magalhães numa conferência do setor em Lisboa. Ele era encantador daquela maneira que não custa dinheiro, e eu confundi o seu à vontade com calor humano. Disse-me que a família geria uma seguradora de cuidados continuados fundada pelo falecido pai. Não me disse que era a mãe quem o geria a ele. Casámo-nos em 18 meses. Mantive o meu emprego e o meu apelido de solteira, Almeida, nas minhas licenças profissionais, mais por hábito do que por presciência. A primeira vez que entrei na Quinta dos Magalhães, a propriedade na Serra de Sintra, compreendi o meu lugar nos primeiros 10 minutos. A Teresa cumprimentou-me com um beijo no rosto que nunca chegou a tocar na minha pele e com um sorriso que falhou a meio caminho. A casa inteira cheirava a sua alfazema, um aroma tão pesado que parecia revestir as paredes. O Antônio, o seu marido, tinha morrido anos antes e o seu retrato estava pendurado por cima da escadaria, como um homem que ainda presidia a tudo. A Teresa governava em nome dele. O conselho de administração fazia o que ela dizia. O Gonçalo fazia o que ela dizia. Eu aprendi a ser agradável e esquecível nos jantares deles, o que me convinha perfeitamente. Não sou de dar espetáculo. Tinha o meu trabalho, o meu casamento e um futuro cujos contornos eu achava conseguir ver. Durante 3 anos, disse a mim mesma que aquela frieza era apenas a velha aristocracia, a comportar-se como velha aristocracia. Eu era a pessoa de fora que lentamente passaria a ser de dentro. Foi essa a história que vendi a mim mesma. E eu sou boa com números, mas acabei por me vender uma matemática muito pior do que essa. Depois engravidei, e a Teresa começou a sorrir para a minha barriga em vez de sorrir através de mim. Pousava lá a mão sem pedir autorização, e chamava as gêmeas a 5ª geração. Essa foi a primeira coisa nela que me assustou, e eu ainda não sabia por quê. As pessoas acham que uma traição nos apanha de surpresa. A minha não apanhou. Eu li os sinais cedo, porque ler o risco é toda a minha profissão. O Gonçalo começou a trabalhar até tarde. Depois, ainda mais tarde. Depois, com uma suavidade na voz ao telemóvel que ele nunca usava comigo. O tom de voz de um homem também é um dado estatístico. A seguir, o dinheiro moveu-se. Uma transferência saiu da nossa conta conjunta, um valor que não correspondia a nenhuma fatura que tivéssemos, encaminhada para um IBAN que eu nunca tinha visto. Perguntei-lhe sobre isso uma vez, de forma direta. Ele disse que era um assunto da empresa. E olhou para o prato enquanto o dizia. Eu não acredito em pratos. Então fiz o que costumo fazer. Preveni o risco. Abri uma conta em meu próprio nome no banco e transferi para lá uma almofada financeira silenciosa. Fiz cópias dos nossos registros financeiros, do crédito habitação, dos extratos de corretagem, das apólices, e guardei-as num lugar onde só eu lhes podia mexer. Preparei um saco para o hospital e um segundo saco sobre o qual não falei a ninguém. Aquele tipo de saco que se deixa à beira da porta. Até comecei a ler de novo, à noite, os relatórios públicos da Magalhães Previdência, os relatórios de solvência e condição financeira que todas as seguradoras têm de submeter à autoridade de supervisão de seguros. Dizia a mim mesma que era um hábito nervoso. Nada daquilo parecia paranoia. Parecia subscrição de risco. Não se cria uma cobertura de risco por se ter a certeza de que a tempestade vem aí. Cria-se porque não nos podemos dar ao luxo de estar errados caso ela venha.
O que eu não conseguia fazer era fechar a conta conjunta sozinha. Exigia ambas as assinaturas. E o dia em que eu teria forçado a questão foi o dia em que as minhas águas rebentaram. Essa é a aritmética cruel do tempo. Eu vi a onda. Só não consegui fechar a porta antes que ela rebentasse. Eu calculo riscos para viver. Nunca pensei que teria de me proteger contra o meu próprio marido. As gêmeas nasceram numa terça-feira, ambas da forma longa e antiquada. 2 raparigas, com 8 minutos de diferença, furiosas e perfeitas. Dei-lhes o nome na sala de partos, antes que alguém pudesse dar palpites. Clara e Margarida. Nome simples. Os meus nomes. Nada que rimasse com 100 anos de homens da família Magalhães. O Gonçalo estava numa reunião quando o meu trabalho de parto começou e preso no trânsito da segunda circular quando terminou. Chegou depois, cheirando vagamente ao perfume de outra pessoa, e pegou nelas como se fossem emprestadas. A pessoa que realmente segurou a minha mão durante tudo aquilo foi a doutora Amélia Albuquerque. A Amélia era a minha antiga mentora, uma atuária reformada que passara grande parte da sua carreira na autoridade de supervisão antes de me ensinar tudo o que importava. Ela conduziu durante 1 hora para se sentar comigo e não se foi embora. Quando a enfermeira pediu os nomes para os registros de nascimento, dei às minhas filhas o meu apelido. Almeida, não Magalhães. Foi um pequeno e teimoso ato de aritmética e filo por instinto, da mesma forma que recuamos antes de perceber por quê. O Gonçalo não reparou. A Teresa ainda não tinha chegado. Durante 3 dias, fomos apenas eu e 2 pesos quentes, um em cada braço, a única contabilidade honesta que eu alguma vez fizera. Memorizei-as. A forma como uma resmungava e a outra observava. A forma como ambas se acalmavam quando eu trauteava de forma desafinada. Disse a mim mesma que o pior já tinha passado, que o que quer que estivesse a apodrecer no meu casamento poderia ser resolvido mais tarde, com sono, um advogado e tempo. Normalmente, sou melhor a fazer previsões do que isso. Porque, ao terceiro dia com o cheiro a antisséptico ainda forte no ar, e o meu corpo ainda destruído e grato, o aroma a alfazema entrou no meu quarto, e não vinha só. A Teresa entrou primeiro, depois o Gonçalo, depois uma mulher que eu nunca tinha visto, e por fim, um homem de fato cinzento a carregar uma pasta como se fosse uma sentença. A mulher era jovem e dona de si mesma, e pousou um saco de fraldas na minha cadeira como se estivesse a reivindicar território. Joana disse a Teresa: "Esta é a Patrícia." Disse-o da forma como se apresenta uma substituta. A Patrícia deu-me um sorriso pequeno e cheio de pena. O Gonçalo olhou para o chão. O homem de cinzento era o doutor Henrique Valente, o advogado da família, que pousou a pasta na minha mesa de refeições e a abriu num separador. Papéis de divórcio, um acordo financeiro e, por baixo, uma proposta de acordo de regulação das responsabilidades parentais, concedendo a guarda total e exclusiva ao Gonçalo, com uma cláusula de confidencialidade. Linhas à espera da minha assinatura para, na prática, entregar as minhas filhas à avó. O Dr. Henrique limpou a garganta e chamou aquilo uma resolução limpa, generosa e totalmente vinculativa. Disse a palavra vinculativa como quem descreve uma muralha. A Teresa sentou-se na beira da minha cama sem pedir licença. Destapou a caneta de tinta permanente preta, e aquele clique atravessou-me o corpo. "Nunca foste da família, querida", disse ela, quase com doçura. "Eras uma rubrica contabilística." A Patrícia teve o descaramento de acenar com a cabeça. A Teresa deslizou o cheque sobre a manta. 22 milhões de euros por 2 assinaturas. A coisa mais barata que comprarei este ano. Ela bateu com o dedo no papel de guarda exclusiva. "Assina, e ficas livre, rica e desapareces. Não assines." E os meus advogados passaram 1 década a explicar a um juiz por que razão uma atuária obcecada por dinheiro é incapaz de criar as herdeiras dos Magalhães. Ela deixou a ameaça pairar. E nessa pausa, compreendi por que razão 2 bebés valiam 22 milhões de euros para ela. Porque nunca se tratou de sentimentalismo. O Antônio tinha vinculado o controlo da SGPS da família à holding, que detinha tudo, a sua própria linhagem de sangue, o controlo da empresa, a presidência, toda aquela máquina de 100 anos, passada aos herdeiros Magalhães e a quem os guiasse enquanto fossem pequenos. O Gonçalo era um recipiente fraco, e a administração sabia-o, mas 2 Magalhães da 5ª geração, saudáveis, criadas sob a sua alçada e com o seu nome, significavam que a Teresa manteria a dinastia por mais 20 anos. 22 milhões de euros para garantir isso e para tirar de casa, de uma vez por todas, uma estranha de olhar perspicaz. Não era generosidade. Era uma pechincha, e ela sabia disso. O cheiro a alfazema estava por todo o lado. A Clara mexeu-se contra o meu braço. Olhei para a pasta confiante do Dr. Henrique e senti algo antigo e frio instalar-se em mim. A sensação que tenho quando um número finge ser algo que não é. Eu tinha passado 9 anos a encontrar fissuras em paredes que homens como o Dr. Henrique juravam ser sólidas. Ele tinha acabado de me entregar a sua parede e desafiado-me a encostar-me a ela. Então, encostei-me. As pessoas fazem sempre a mesma pergunta horrorizada. Como pudeste abdicar das tuas próprias filhas com uma assinatura? Eu digo-vos, porque a resposta é a história toda. Enquanto a Teresa falava, a minha mente fez o que faz sempre sob pressão. Fez as contas, 3 delas. Primeiro, um papel assinado numa cama de hospital não é uma ordem judicial. Em Portugal, uma verdadeira renúncia às responsabilidades parentais tem de ser validada e homologada pelo Tribunal de Família e Menores, perante um juiz que certifique que a pessoa compreendeu do que estava a abdicar. A pasta do Dr. Henrique não continha nenhum juiz. Tinha uma caneta de tinta permanente e uma ameaça. Segundo, ninguém pode, na realidade, comprar uma criança. A custódia não é uma escritura de propriedade. O tribunal decide quem cria uma criança com base num único padrão, o superior interesse da criança. E um livro de cheques não tem direito a voto. É o juiz quem tem a última palavra, não a Teresa. Terceiro, e mais simples, eu era a mãe delas. Não havia nenhuma ordem em lado nenhum que me dissesse que eu não podia sair de um hospital com as minhas próprias recém-nascidas. Nenhuma. Logo, a matemática real era fácil. Se eu recusasse, eles manter-me-iam enredada em processos durante anos,
e gastariam muito mais dinheiro do que eu até me quebrarem. Se eu assinasse, sairia dali com 22 milhões de euros, 2 filhas e um pedaço de papel que eles acreditavam ser uma jaula, mas que eu sabia ser apenas confetes. Eu ficaria com o dinheiro deles, levaria as minhas meninas e desmantelá-los-ia mais tarde, nos meus próprios termos, com a única ferramenta que eles eram demasiado arrogantes para temer. Então fiz clique na caneta dela. Assinei o meu nome de casada, Joana Magalhães, pela última vez. Escrevi devagar, para que relaxassem. Depois, tapei a caneta, pousei-a e estiquei os braços para as minhas filhas. Terminamos aqui, disse eu. E tínhamos terminado. Apenas não da forma que eles pensavam. Não houve gritos à saída. O drama é ruidoso, e o ruído é para pessoas sem um plano. Esperei até que as horas de visita terminassem e o piso ficasse silencioso. O hospital já me tinha dado alta para ir para casa. O meu corpo estava dorido e lento, mas os meus braços funcionavam, e as minhas filhas quase não pesavam nada. Liguei a Amélia. Ela estava no parque de estacionamento em 20 minutos, porque eu tinha lhe pedido nessa manhã para se manter por perto. Outra prevenção de risco que eu odiara precisar. Eu não conduzi. Não podia. Não ao fim de 3 dias. E não era tola ao ponto de tentar. Apertei as 2 cadeirinhas de bebê no carro da Amélia com mãos que mal tremiam. E afastámo-nos do hospital, em Lisboa, rumo a um apartamento mobilado, a alguns concelhos de distância, em Oeiras. Tinha-o arrendado 1 mês antes, em meu próprio nome, e não contei a ninguém. O saco junto à porta já lá estava. Durante a viagem, enquanto a Clara dormia e a Margarida piscava os olhos para os candeeiros da rua, redigi uma carta na minha cabeça, palavra por palavra, uma notificação formal, a ser enviada por carta registrada com aviso de recepção logo na abertura dos correios, a revogar a assinatura que fizera sob coação, exigindo que deixassem de a tratar como válida, silenciosa, documentada, datada. Se alguma vez foram aquela pessoa que toda a gente subestimou, a pessoa calada, a calculadora, então já conhecem o segredo que eles nunca aprendem a tempo. A calma não é rendição, é uma contagem decrescente. Eu não estava a fugir dos Magalhães naquela noite. As pessoas fogem de coisas que temem. Eu estava a reposicionar-me, da mesma forma que se move o capital antes que o mercado vire, colocar as minhas filhas fora do alcance deles, para que, quando o chão desabasse, desabasse sobre eles e não sobre nós. Se estão a torcer por 2 meninas e pela mãe que ninguém se deu ao trabalho de ler, digam-me nos comentários e subscrevam. Porque é de manhã que tudo muda de figura. De manhã, o pânico estava todo do lado deles. Mais tarde, percebi os contornos da situação através do Gonçalo, que nunca conseguia guardar um segredo quando estava assustado. O doutor, Henrique, chegou cedo ao escritório para arquivar a renúncia em algum lado oficial e descobriu que não havia onde arquivar. Lá. Não era uma ordem do tribunal. Nunca tinha passado por um juiz. Por si só, era um pedaço de papel que uma mulher exausta tinha assinado numa cama de hospital com a amante do marido a assistir, o que roça a definição legal de coação e que um juiz competente anularia com uma única frase. Pior para eles, às 9 da manhã, a minha carta registrada já circulava pelo CTT, revogando tudo por escrito, datada e com rastreamento. E não havia nenhuma ordem judicial em parte alguma que dissesse que eu não podia ter as minhas próprias filhas. Eu não tinha raptado os filhos de ninguém, tinha levado os meus. A Teresa ligou-me às 10 horas. Quase não atendi. Quando o fiz, faltava à voz dela o seu habitual tom de mármore. Joana, disse ela, vamos ser razoáveis. Foi a primeira vez que a ouvi pedir em vez de ordenar. Mantive o meu tom de voz neutro, da mesma forma que o mantenho quando um cliente está a entrar em colapso devido a um número de que não gosta. Estou a ser razoável, respondi. Fico com as minhas filhas e com o vosso dinheiro. É o mais razoável que alguma vez fui. Ela começou a ameaçar. Eu desliguei. Sentei-me no chão de um apartamento estranho, com 2 bebés numa manta, e fiz a única celebração que o meu sistema nervoso permitia. Ou seja, fiz uma lista. Os 22 milhões de euros tinham comprado aos Magalhães exatamente nada. Nem netas, nem silêncio, nem um desfecho. E tinham me comprado a única coisa que eles nunca me tinham dado. Tempo. A jogada óbvia era contratar um advogado e lutar pela guarda. Por isso, foi por aí que comecei. Toda a gente esperava isso, incluindo eu. Encontrei a doutora Silvia Cardoso, uma advogada de família com reputação de não piscar os olhos, e expus-lhe tudo sobre a mesa da sua sala de reuniões, enquanto uma ama tomava conta das meninas na sala ao lado. A Silvia leu o documento de renúncia, voltou a lê-lo, e depois pousou-o como se cheirasse mal. Isto nunca foi executável, disse ela. Assinado sob pressão, sem juiz, com a namorada do teu marido na sala. Eu conseguia que isto fosse deitado ao lixo de olhos fechados. Senti a primeira lufada de ar puro em dias. Depois, ela recostou-se. Mas ouça bem, eles têm 100 anos de dinheiro. Se decidirem transformar a guarda num cenário de guerra, podem arrastar isto nos tribunais durante 3 anos e gastar mais em providências cautelares e recursos do que a maioria das pessoas ganha numa década. Vão contratar alguém para a pintar como fria, obsessiva, instável. Vão perder, provavelmente. Mas provavelmente não é a palavra que uma mãe quer ouvir em relação às filhas. Ela não me estava a assustar. Estava a respeitar-me o suficiente para ser honesta. Fiz a pergunta da qual já sabia metade da resposta. Portanto, eu ganho lentamente e sangro durante todo o processo? A Silvia assentiu. Ou encontra uma maneira de fazer com que eles queiram que isto acabe mais do que a Joana. Conduzi de volta a Oeiras a pensar naquilo, ganhar lentamente, na arena deles, com o combustível deles. Eu sou atuária, não luto no campo que favorece a casa. Comecei a fazer uma matemática diferente. As meninas tinham de estar seguras, sim. Mas seguras não significava um tribunal. Segura significava que os Magalhães não pudessem, sequer, pagar uma guerra. A Silvia tinha dito que podíamos ganhar, mas também disse que podia demorar 3 anos e custar cada euro que eu tinha. Por isso, comecei a fazer uma pergunta muito mais fria. Durante algumas semanas, permiti-me desfrutar da vingança fácil, do caso extraconjugal. Estava mesmo ali, quase embrulhado num laço.
O Gonçalo e a Patrícia não tinham tido cuidado. As pessoas apaixonadas pela ideia de saírem impunes raramente o têm. Eu tinha meses de distração dele, um rastro documental de despesas em hotéis e numa joalharia, e até um histórico de mensagens reencaminhadas que um conhecido comum me tinha enviado muito antes, farto de me ver ser enganada. Não eram gravações secretas nem nada que me envergonhasse de mostrar a um juiz. Eram apenas os resíduos descuidados que duas pessoas egoístas deixam para trás. Eu podia ter exposto tudo. Podia ter enviado as provas para o conselho de administração, para as amigas da Teresa, para o clube de golfe, onde ela gostava de ser admirada. Imaginei a satisfação. E era real. E era quente. E durou cerca de um fim de semana na minha cabeça antes de eu ver a falha. Humilhar o Gonçalo apenas humilharia o Gonçalo. A Teresa sobreviveria a um escândalo. Sobrevivera a coisas piores e enterrara-as sob alfazema. A Patrícia choraria graciosamente e cairia de pé. E nada disso, nem uma única gota, tocaria na verdadeira coisa que ameaçava as minhas filhas, que nunca foi a traição. Foi o dinheiro. Era o dinheiro dos Magalhães que lhes permitia imaginar que podiam comprar as minhas filhas num quarto de hospital. O caso extraconjugal era uma faca. Eu não precisava de cortar o Gonçalo. Precisava de cortar a coisa que fazia com que os três se sentissem intocáveis. Guardei o dossiê da traição numa gaveta, não por ser uma santa, mas porque expô. Lo ia saber bem durante um fim de semana. E eu queria algo que durasse a vida inteira. A pergunta deixou de ser: como envergonho o meu marido? Passou a ser algo mais afiado. O que sustenta exatamente estas pessoas? Aqui está a reviravolta que mudou tudo, e quero que vejam como aconteceu, porque esse é o ponto central. As minhas filhas não estavam seguras, porque eu pudesse vir a ganhar um processo de guarda. Só estavam seguras, enquanto aos Magalhães faltasse o poder para me esmagar. O poder daquela família tinha exatamente uma única fonte. Não era a vontade da Teresa, nem as ameaças do Dr. Henrique, nem o retrato nas escadas. Era a Magalhães Previdência, a empresa, o rio de dinheiro, sobre o qual tudo o resto flutuava. Tirar-lhes o rio tornaria a Teresa apenas numa mulher velha e assustada, com uma caneta de tinta permanente. Então deixei de olhar para eles como meus sogros. Comecei a olhar para a empresa deles, da mesma forma que olho para qualquer empresa que me contrata. Como um balanço financeiro, como um conjunto de promessas medidas contra o dinheiro reservado para as cumprir. E no momento em que coloquei essas lentes, a velha comichão regressou. Aquela que eu já tinha mesmo, antes do casamento. Aqueles números públicos que nunca me pareceram bem. Tinha passado anos a ignorá-los, por não ser problema meu, não ser a minha empresa, não ser da minha conta. Agora, era muito da minha conta. Retirei as minhas cópias dos relatórios enviados à ASF, aqueles que eu tinha lido pela metade, à noite, quando estava apenas nervosa e sem conseguir dormir. Fiz um bule de café fresco, deitei as meninas e comecei a ler a Magalhães Previdência da forma como meu pai me ensinara a ler tudo, devagar, com suspeita e de baixo para cima. Deixei de perguntar como manter as minhas filhas longe deles. Essa era a equação errada. Comecei a perguntar o que mantinha os Magalhães de pé em primeiro lugar. Porque qualquer coisa que mantenha uma família tão cruel erguida é, por definição, o ponto onde se deve empurrar. Deixem-me explicar o que vi em palavras simples, porque foi aqui que eles perderam e nunca souberam. A Magalhães Previdência vendia seguros de cuidados continuados. As pessoas pagam prêmios durante décadas para que, quando ficarem velhas e não conseguirem tomar banho ou vestir-se sozinhas, a empresa pague os cuidados num lar. Para cumprir essa promessa, uma seguradora tem de manter provisões matemáticas, uma montanha de dinheiro posta de lado hoje para fazer face aos cuidados que deverá pagar amanhã. A lei exige-o. Atuários como eu testam isso ano após ano para garantir que a montanha é suficientemente alta. Toda a indústria se enganou nisso há uma geração. As pessoas viveram mais tempo do que qualquer previsão indicava, menos pessoas deixaram as suas apólices caducar. Os cuidados tornaram-se caros. As empresas honestas aumentaram os prêmios, pediram alívio ao regulador ou, em alguns casos, faliram discretamente. Eu sabia tudo isso. Por isso, quando comparei as provisões da Magalhães com os meus próprios modelos, o meu estômago fez aquilo que faz quando um número está a mentir-me. As provisões deles eram demasiado parcas. Não apenas um pouco parcas. Parcas como um homem que promete alimentar 100 pessoas com um único pão e sorri enquanto o diz. As premissas de perda deles eram cor-de-rosa para lá da fantasia. As taxas de caducidade eram números que nenhuma população real produz. No papel, a Magalhães Previdência parecia mais saudável e mais rica do que quase todos os seus pares. E esse era exatamente o problema. Uma saúde daquelas não se conquista, fabrica-se. Eles estavam a prometer muito mais cuidados do que o dinheiro que tinham posto de lado para pagar, e reportavam essa diferença como lucro. Esse lucro era o rio. Esse rio era o poder da Teresa. Esse poder era a ameaça às minhas meninas. Os números não estavam errados por acidente. Eu já cometi erros honestos, e eles têm um aspecto diferente. Os números não ficam nervosos. As pessoas ficam. E alguém na Magalhães estava muito nervoso há muito, muito tempo. Eu precisava de provas de que estava certa, e não apenas desconfiada. E as provas já estavam nos meus próprios ficheiros. Entre os registros financeiros que eu copiara antes de sair, coisas que eram legalmente minhas, estava uma pasta de impressões trazidas do escritório do Gonçalo. Papéis que ele tinha trazido para casa e deixado no nosso escritório partilhado. A maioria era lixo. Uma página não era. Tratava-se de um teste interno de adequação de fluxos de caixa, o tipo de teste que uma empresa realiza para verificar se as suas provisões conseguem realmente cobrir os sinistros futuros. Tinha duas colunas. A coluna da esquerda era o valor da provisão que a empresa tinha reportado ao regulador. A coluna da direita era a provisão que a própria análise da empresa dizia ser realmente necessária. O desfazamento entre elas era enorme, e na margem, na caligrafia cuidadosa do Gonçalo, havia uma única instrução: manter a linha até a aprovação das novas tarifas. Abaixo disso, dois conjuntos de iniciais, as dele e as do atuário responsável da empresa. Fiquei a olhar para aquela página durante muito tempo enquanto as meninas dormiam.
2 colunas, uma verdade que reportavam à autoridade de supervisão e uma verdade que escondiam numa gaveta. E o meu marido tinha rubricado ambas. Teria sido fácil sentir que tinha ganho naquele momento, enviar aquela página para um jornal nacional e ver tudo arder. Mas eu sei como funcionam as provas, e uma página roubada não prova quase nada por si só. Um advogado diria que fora retirada do contexto. Um especialista diria que eu a tinha interpretado mal. Não era uma arma, era uma pista. Para torná-la real, eu teria de reconstruir aquele desfazamento pelos meus próprios meios. A partir de fora, utilizando apenas os relatórios públicos que qualquer cidadão pode consultar. A via honesta, até que o meu número se sustentasse sozinho, sem aquela página. A página dizia-me onde o corpo estava enterrado, mas não o desenterrava. Essa parte era minha. Algo mudou em mim naquela semana, e quero ser honesta sobre o que foi, porque deixou de se tratar apenas do meu casamento. Quando comecei a investigar, a minha raiva era pessoal. Eles magoaram-me. Eu queria magoar de volta. Mas não se pode olhar para um déficit de provisões daquele tamanho e manter a questão num plano pessoal. Por trás daquelas provisões exíguas, havia pessoas reais, milhares de tomadores de seguro. Na sua maioria idosos, muitas delas mulheres, que tinham pago a Magalhães Previdência todos os meses durante 30 anos, baseados numa única crença, que o dinheiro estaria lá quando seus corpos falhassem. Algures por aí, havia uma viúva com uma reforma baixa, a passar um cheque a Magalhães que mal conseguia pagar, confiando que, quando já não se conseguisse banhar sozinha, os cuidados estariam pagos. A Teresa tinha apostado os cuidados dessa mulher para fazer a família parecer mais rica do que era, para comprar uma casa maior e projetar uma sombra mais longa, e, quando lhe conveio, para comprar o silêncio de uma nora. Foi essa a parte que eu não consegui voltar a guardar na gaveta. Se alguma vez vos disseram para confiar em pessoas que vos mentiam silenciosamente, que sorriam enquanto o faziam, então percebem por que razão isto deixou de ser algo de que eu pudesse abrir mão. A minha vingança amadureceu, deixou de ser uma faca apontada a um marido traidor e transformou-se em algo mais frio e muito maior, apontado à própria mentira. Eu não ia expor um caso extraconjugal, ia expor uma fraude. E ia fazê-lo através da exata máquina construída para apanhar fraudes, para que nenhuma quantidade de dinheiro dos Magalhães pudesse chamar aquilo o ataque de fúria de uma mulher ciumenta. Isto passou a ser sobre cada assinatura em que aquelas pessoas alguma vez pediram que alguém confiasse. Fiquem comigo e subscrevam, porque o ajuste de contas está mais próximo do que eles alguma vez imaginaram. Eu precisava de alguém que já tivesse percorrido aquele caminho antes de mim. Por isso, voltei a contactar a Amélia. Sentámo-nos à mesa da cozinha dela, com as meninas num parque infantil de brincar, e o meu trabalho espalhado entre nós, e observei os olhos de uma antiga inspetora da ASF percorrerem as minhas páginas. Ela ficou calada durante muito tempo. Construíste isto de forma limpa, disse ela. Por fim, mas vais ter de fazer a próxima parte exatamente da maneira certa, ou eles soterram-te em procedimentos. Depois, ela ensinou-me o mapa. Um atuário com uma preocupação fundamentada e documentada sobre a solvabilidade de uma seguradora pode apresentar LA, autoridade de supervisão. Se a queixa tiver fundamento, o conselho diretivo pode abrir uma inspeção financeira, enviar inspetores para exigir os papéis de trabalho da empresa, os mesmos papéis de onde viera a página que estava nos meus ficheiros. Se a inspeção confirmar que as provisões são inadequadas, a ASF pode intervir e colocar a empresa sob supervisão. Medidas de salvaguarda primeiro, talvez. Depois, um plano de saneamento, em que o Estado assume o controle para tentar endireitar o navio. E se não puder ser endireitado, liquidação. Ela explicou-me os prazos e os limiares, o que desencadearia que passo, e mais ou menos quando. Não escreveu uma única linha da minha análise. Não precisava. Essa parte já era minha. O que ela me entregou foi melhor do que uma arma. Entregou-me a planta do edifício com a parede mestra marcada a vermelho. Entende uma coisa, disse a Amélia, batendo com o dedo no meu valor de déficit. Se estiveres certa, não terás de lhes fazer nada. Só terás de mostrar a verdade às pessoas certas, e a verdade fará o resto. Olhei para o número que tinha reconstruído a partir de fora, aquele que finalmente se sustentava sem a página roubada. Batia certo. A matemática honesta e a matemática enterrada concordavam através de uma mesa de cozinha. Soube então que era real. Depois veio a parte longa, a parte que ninguém filma. As semanas em que a vingança se parece exatamente com trabalhos de casa. Usei parte do dinheiro dos Magalhães para a única coisa para que servia. Comprar-me o tempo e as ferramentas para fazer as coisas bem feitas. Paguei as licenças dos dados de que precisava. Comprei as tabelas da indústria. Arrendei uma secretária num escritório silencioso para não estar a construir um caso de fraude numa mesa de cozinha com leite em pó na manga. E noite após noite, enquanto a Clara e a Margarida dormiam na sala ao lado, reconstruí a verdadeira posição de provisões da Magalhães Previdência a partir do zero, usando apenas o que o público podia ver, os seus relatórios oficiais, as diretrizes atuariais padrão que todas as empresas do país têm de seguir, os estudos de mortalidade e caducidade que a profissão publica. Não cortei caminho, não podia, porque sabia quem iria ler aquilo. Testei as minhas premissas, depois testei as contrapremissas mais severas, e depois documentei cada passo da mesma forma que se faz quando se espera que um perito hostil venha na nossa direção com um lança-chamas. O perfeccionismo que me tornara solitária toda a vida, o excesso de responsabilidade pelo qual todos gozavam comigo, a incapacidade de aceitar que um número estivesse quase certo, tudo isso deixou de ser um defeito. Pela primeira vez, era exatamente a doença certa para se ter. Quando terminei, tinha uma análise de adequação de provisões que qualquer inspetor da ASF no país poderia pegar e seguir linha a linha. Dizia, em linguagem profissional e calma, que a Magalhães Previdência apresentava um déficit de provisões na ordem das centenas de milhões de euros e que a sua solvabilidade pública era, em português claro, uma história da carochinha. Construí o documento de forma tão limpa que nem sequer o atuário responsável da própria Magalhães, o homem que tinha rubricado aquela página, seria capaz de se levantar e chamar ao meu trabalho um palpite, porque não era.
O Gonçalo encontrou-me antes de eu submeter a queixa. Eu devia ter esperado por isso. Os cobardes conseguem cheirar um ajuste de contas a chegar, mesmo quando não sabem o seu nome. Apareceu no escritório arrendado numa final de tarde, parecendo mais velho e mais flácido do que o homem com quem eu casara, e tentou 3 personalidades diferentes comigo em 20 minutos. Primeiro, o marido. Tinha saudades minhas, disse ele. Tinha saudades das meninas. Tinha cometido erros. Deixei essa morrer no ar. Depois, o negociador. Havia mais dinheiro em cima da mesa, disse ele. Se eu simplesmente assinasse um acordo mais limpo e seguisse com a minha vida. Um outro número maior que o primeiro. Quase me ri. Então, quando nenhuma das abordagens funcionou, apareceu a última personalidade, aquela que a Teresa tinha criado. Tens de parar de escavar, Joana, disse ele, com um tom baixo e feio. Seja o que for que penses que estás a fazer, simplesmente para o teu próprio bem. E ali estava. Ele não tinha dito uma única palavra sobre a guarda das filhas. Nenhuma. Um homem que luta pelos filhos, começa pelos filhos. O Gonçalo começou com o para de escavar. Ele não tinha medo de perder as gêmeas. Tinha medo do que eu viria a encontrar com um número e uma licença profissional, porque as suas próprias iniciais estavam no fundo de uma página que ele rezava para que eu nunca tivesse compreendido. Eu não estou a escavar, disse-lhe eu, o que era quase verdade. Estou a terminar. Ele olhou para mim, e por um segundo vi medo autêntico. E não senti qualquer compaixão por isso. Veio ao meu escritório para comprar o meu silêncio, e saiu com a confirmação, sem qualquer margem para dúvida, de que o meu silêncio valia a pena ser comprado. Isso disse-me 2 coisas. O meu número estava certo. E o homem que me poderia ter impedido, a única pessoa lá dentro que sabia exatamente quão má era a situação, estava demasiado assustado para fazer outra coisa senão implorar. Quase tive pena dele. Quase. A Teresa foi a última a aparecer, e veio de forma diferente do que eu esperava, sendo essa a única razão pela qual lhe concedo este parágrafo de humanidade. Não trouxe o Dr. Henrique. Veio sozinha a um café em Oeiras, e durante alguns minutos não foi a presidente do conselho de administração. Foi uma viúva. Falou-me do Antônio, de como ele construíra a empresa a partir de 2 secretárias e um telefone, de como tinha morrido com o nome na porta e com fé nela para o manter a brilhar. E depois, em voz baixa, a confissão por trás de tudo. As provisões tinham começado a ficar curtas há anos, numa fase má, em que toda a indústria se estava a afogar na sua própria má matemática. Ela fizera a escolha de tapar os buracos apenas até as coisas darem a volta. Nunca deram. Por isso, ela manteve a farsa ano após ano, porque a verdade não só afundaria a empresa, como desgraçaria o nome do Antônio para sempre. E ela não suportava a ideia de o deixar morrer 2 vezes. Durante 1 minuto, senti o peso daquilo. Ela estava assustada. Estava velha. Tinha contado a si própria uma mentira durante tanto tempo que esta se tornara numa pessoa que ela tinha de proteger. E depois pousou a chávena e lembrou-me quem era. Aquelas meninas são Magalhães, Joana, disse ela, com um mármore a regressar-lhe a voz. Pertencem ao nome delas. Tu eras uma rubrica contabilística. As rubricas não têm direito a voto. Aí estava. Ela queimaria a reforma de 1000 estranhos para manter uma mentira de pé, levaria as minhas filhas para a alimentar e chamaria a isso o meu legado. A viúva desapareceu. A presidente ficou. Qualquer simpatia que eu tivesse sentido fechou-se e ficou em silêncio. Por um segundo, quase tive pena dela. Depois, lembrou-me de que as minhas filhas eram inventário. Então, avancei. Depois de tudo, a coisa mais ruidosa que eu alguma vez fiz aos Magalhães não emitiu qualquer som. Compilei a minha análise num relatório formal e numa queixa escrita à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a entidade que licencia e vigia cada seguradora que opera em Portugal. Expus o déficit das provisões, a metodologia, as fontes públicas, cada passo reprodutível por qualquer inspetor qualificado. Anexei as minhas credenciais e o meu nome, porque eu não me estava a esconder. As pessoas que se escondem são ignoradas. A Amélia reviu a carta de rosto, alterou exatamente 2 palavras e depois assentiu com a cabeça. Não a enviei com raiva. Enviei-a da forma como se envia algo que se verificou 100 vezes, com uma calma estranha e plana. Fui eu própria a entregar aos Correios e submeti-a também através do canal oficial do regulador e guardei todos os comprovativos, sem tribunal, sem conferência de imprensa, sem gritaria num hall de entrada de mármore. Apenas um número de registro, um carimbo de data e um e-mail de confirmação. Sentei-me no carro, no parque de estacionamento do CTT, e senti as minhas mãos pararem finalmente de tremer. Foi a coisa mais silenciosa que eu alguma vez fizera, e algures lá à frente ia ser a mais ruidosa, porque eu sabia o que lhes tinha entregado. Os reguladores têm de levar a sério uma preocupação de solvabilidade fundamentada e documentada. É a razão de ser do seu serviço. Eles não poderiam ler o que eu tinha escrito e simplesmente olhar para o lado. A máquina que existe para proteger aqueles tomadores de seguro, a viúva com o cheque da sua pensão fixa, estava prestes a arrancar e a começar a mover-se. E mover-se agora pelo seu próprio peso, não pelo meu. Eu tinha empurrado a parede mestra. Tudo o que restava era dar um passo atrás e deixar o edifício lembrar-se de que fora construído sobre uma mentira. A autoridade moveu-se mais depressa do que até a Amélia previra. Da forma como os reguladores se movem quando a matemática é inegável e os clientes estão vulneráveis. Em poucas semanas, soube das notícias da mesma forma que todo o meio segurador soube. A ASF abrira uma inspeção financeira à Magalhães Previdência. Os inspetores solicitaram os documentos de trabalho da empresa e a análise de provisões, os documentos internos que tinham de coincidir com o que eles tinham submetido, ou que, obviamente, não podiam coincidir. Não se pode manter a linha escondida numa gaveta quando o Estado pede para ver os 2 lados da página. Imaginei o Dr. Henrique a ler o pedido e a compreender, finalmente, que uma parede a que ele chamara de vinculativa nunca fora a mais forte do edifício. Os rumores começaram imediatamente, porque as questões de solvabilidade não se mantêm em segredo num mercado tão pequeno. O valor da empresa, toda aquela saúde fabricada,
começou a tremer. O Gonçalo, segundo ouvi dizer, deixou de aparecer no escritório. A Teresa tentou chamar a inspeção uma rotina, uma formalidade, nada com que se devessem preocupar. Mas não se tranquiliza pessoas que ainda não estão com medo. A Patrícia, observando o homem que escolhera ficar pálido e silencioso, começou a fazer perguntas sobre como exatamente era feito o dinheiro dos Magalhães. Nada disto precisava de mim agora. Essa era a beleza de fazer as coisas bem feitas. Eu tinha entregado a verdade às pessoas cujo trabalho era agir sobre ela, e agora ela agia sem mim, com um ímpeto que nenhuma quantidade de alfazema ou legado poderia travar. A Teresa tinha passado uma vida inteira a construir um nome com 100 anos. Demorou apenas 9 dias úteis à ASF, desde a abertura dessa inspeção, para fazer à empresa a única pergunta da qual ela passara uma geração a fugir. E não há caneta de tinta permanente na terra, não importa quão pesada ou preta seja, que consiga escrever uma saída para uma provisão que nunca lá esteve. A Patrícia foi o primeiro rato a abandonar o navio, e estaria a mentir se dissesse que não me soube um pouco bem. Ela tinha entrado no meu quarto de hospital com um saco de fraldas e um sorriso de pena, certa de que era a melhoria da casa. Tinha apostado todo o seu futuro no nome Magalhães, da mesma forma que se aposta numa certeza sem nunca verificar o que está por baixo. Agora, a certeza estava a rachar a meio, ao vivo, à frente dela, e a Patrícia era, acima de tudo, uma sobrevivente. Ela não se apaixonara pelo Gonçalo. Apaixonara-se por um balanço financeiro, e o balanço financeiro estava a ser apreendido. Ouvi dizer que ela começou a passar menos tempo na Quinta dos Magalhães, depois deixou de atender às chamadas do Gonçalo, e, por fim, simplesmente desapareceu. Partiu à procura de uma fortuna mais solvente para se casar, deixando-o com um divórcio pendente, uma mãe em pânico e um nome que se tornara num passivo. Há uma justiça sombria nisso. O Gonçalo traiu-me por uma mulher que só queria aquilo que o meu casamento aparentava ser visto de fora. No instante em que deixou de parecer dinheiro, ela evaporou-se, e ele aprendeu a lição pela qual eu já tinha pago o preço por inteiro. A fortuna dos Magalhães não era amor, e não era segurança. Era uma história. E as histórias chegam ao fim. A Patrícia queria casar-se com uma fortuna, só nunca leu as letras pequeninas sobre a origem dessa fortuna, ou quão pouco dela era real. Eu não rejubilei. Tinha 2 filhas para alimentar e um caso para levar até ao fim. Mas admito que quando ouvi dizer que ela o deixara plantado nos destroços que ele tinha ajudado a construir, permiti-me sorrir exatamente pelo tempo que demorou a aquecer um biberão. A Teresa, a afogar-se, fez a única coisa que sabia fazer. Tentou dar ordens para sair da situação. Convocou-me. Não através do doutor Henrique, nem com uma oferta de acordo através de advogados, mas com uma convocatória para a Assembleia Anual de Tomadores de Seguro, na sede no centro de Lisboa, onde ainda se imaginava a mulher que ditava as regras em qualquer sala. A mensagem, transmitida através de um Gonçalo assustado, era tipicamente Teresa. Vem, ouve a razão, e podemos fazer tudo isto desaparecer antes que saia do controlo. Ela ainda achava que havia um número que me compraria, ou uma ameaça que me moveria. Não compreendia que eu já não tinha nada que ela pudesse tirar ou dar. As minhas filhas estavam comigo. O meu dinheiro era meu. O meu caso já não estava nas mãos dela e passara para as do Estado. Estava a convidar-me para uma negociação que tinha terminado semanas antes, no parque de estacionamento dos Correios, quando eu obriguei as minhas próprias mãos a parar de tremer. Por isso, disse que sim. Não porque ela tivesse poder sobre mim, mas porque eu queria estar na sala. Há uma diferença entre a vingança que se faz a alguém e a justiça, ao lado da qual simplesmente nos mantemos enquanto acontece. E eu queria estar ao lado disto, queria ver a verdade que eu tinha reconstruído, linha honesta a linha honesta, entrar numa sala cheia das mesmas pessoas que a Teresa tinha apostado no casino e restabelecer os factos em frente a todas elas. Ela pensava que me estava a chamar para ditar o fim, e estava a preparar o palco para um. Escolhi roupas simples, como faço sempre, as roupas de uma mulher que trabalha com números e nunca precisa de um disfarce. Depois, arranjei uma ama para as meninas, e conduzi até a Avenida da Liberdade. A assembleia realizava-se no grande salão do Rés do Chão, da sede da Magalhães Previdência. O tipo de sala construída para fazer as pessoas sentirem-se seguras em relação ao seu dinheiro. Filas de cadeiras, um pequeno palco, uma faixa com o selo dos 100 anos da empresa, e as pessoas reais, a encherem aquelas cadeiras. Na sua maioria, cabelos grisalhos. Muitos deles casais, que tinham aquelas apólices desde antes de eu nascer. Alguns apoiavam-se em bengalas. Uma mulher perto da frente apertava uma pasta com os seus próprios extratos, como se fosse um colete salva-vidas. Estes eram os nomes por trás das provisões, as viúvas e os reformados, que a mentira da Teresa pusera silenciosamente em perigo, e vê-los em carne e osso fez com que a minha determinação ficasse muito quieta e muito fria. Também havia imprensa. Um par de repórteres locais, porque rumores de solvabilidade atraem-nos como o mau tempo. Os membros do conselho de administração estavam sentados de lado, rígidos, a pressentirem algo, e a Teresa na frente com a sua melhor armadura, um colar de pérolas e aquela nuvem esmagadora de alfazema que chegava até mim a 6 metros de distância. No púlpito, ao lado das suas notas, repousava a caneta de tinta permanente preta. Tinha vestido a sala inteira para parecer forte. Cada cadeira e faixa dispostas para dizer: não se passa nada de errado aqui. Ela cruzou o olhar comigo enquanto me sentava perto do fundo da sala, e deu-me um sorriso pequeno e seguro. O sorriso de uma mulher que acredita que ainda controla a matemática da sala. Sustentei o seu olhar e senti-me absolutamente calma. Ela achava que tinha construído um palco para uma exibição de confiança. E tinha. Só não sabia que também o tinha construído para mim. E que a única coisa que faltava fazer agora era deixar que a pessoa certa caminhasse até a frente e lesse os números reais à sala. A Teresa começou como tinha começado uma centena de reuniões, com a voz calorosa e sem pressa da autoridade herdada. Agradeceu aos clientes leais. Reconheceu certos rumores com um sorriso pequeno e tolerante, e chamou-lhes o ruído de concorrentes e cínicos. Prometeu um ano recorde, disse a palavra forte 4 vezes.
o que é 3 vezes mais do que uma empresa forte alguma vez precisa. E então a porta lateral abriu-se, e a temperatura da sala mudou, antes mesmo que alguém percebesse por quê. 2 pessoas entraram. Uma era uma mulher de fato simples, com uma fita da autoridade de supervisão ao pescoço e uma pasta de cabedal. O outro transportava uma caixa de arquivo com documentos. O inspetor. A frase da Teresa esmoreceu no púlpito. A mulher não gritou nem fez uma cena. Os reguladores raramente o fazem. Apresentou-se pelo seu cargo, a inspetora delegada da ASF, e declarou, na linguagem plana dos procedimentos, que, na sequência da inspeção financeira a Magalhães Previdência, o Conselho Diretivo tinha deliberado e que a empresa estava a ser colocada sob intervenção e supervisão da autoridade, com efeitos imediatos, estando suspensa a aceitação de novos contratos de seguro, enquanto se aguardavam novas diligências. Disse-o da forma como eu o teria dito. Claramente, como um facto já consumado. Um murmúrio percorreu as filas de cabelos brancos, como o vento através de um campo. A mulher com a pasta de extratos apertou-a com mais força contra o peito. Os membros do conselho ficaram hirtos. Um repórter começou a escrever depressa, e a Teresa ficou paralisada no seu próprio púlpito. O discurso do ano recorde ainda meio preso na boca, à medida que o verdadeiro recorde chegava numa pasta de cabedal transportada por uma estranha. Durante um longo instante, ninguém se mexeu. O selo dos 100 anos pendia na faixa por cima da cabeça dela, a brilhar, subitamente irônico. A força com que ela tinha decorado a sala não tinha provisões por baixo, e agora, finalmente, em frente de todos a quem ela tinha mentido, o chão estava a ceder. E então a Teresa cedeu. E quero que reparem em quem se manteve calmo e em quem se desmoronou, porque essa era a grande inversão para a qual eu tinha estado a trabalhar. Ela não aceitou a situação com graciosidade. O mármore rachou todo de uma vez. Agarrou-se ao púlpito, e a sua voz escalou para algo que eu nunca lhe tinha ouvido, estridente e furiosa, a exigir saber quem estava por trás daquilo, chamando aquilo uma conspiração, uma difamação, obra de pessoas invejosas que queriam o que os Magalhães tinham construído. Os seus olhos encontraram-me no fundo da sala, e ela deixou de fingir. Tu, disse ela, apontando por cima de todas aquelas cabeças grisalhas. Foi ela, a mulher do meu filho, uma criatura ressentida. Agarrou na caneta de tinta permanente do púlpito como se fosse assinar algo, lutar, fazer qualquer coisa, e a sua mão tremia tanto que o aparo apenas manchou um risco preto e úmido na página, e recusou-se a escrever. A caneta que tinha feito aquele clique tão confiante sobre a minha manta no hospital não conseguia fazer uma única marca. Eu levantei-me, porque a sala merecia ver quem estava a responder, e caminhei até a frente, sem pressa, da forma como se caminha quando já se ganhou e só se tem de entregar o resultado. A imprensa virou-se. Os tomadores de seguro viraram-se. Parei a poucos metros dela, e não levantei a voz. Nunca o faço. Eu disse-lhe e afirmei calmamente, para que toda a sala silenciosa pudesse ouvir. Eu não levanto a voz. Sou exata. A boca da Teresa moveu-se. Eu continuei, com uma voz plana e clara. Disse que eu nunca era da família. Apenas uma rubrica contabilística. Tinha razão. Por isso, li o balanço todo. E a linha que não bate certo é a sua. Alguém nas filas soltou uma exclamação ofegante. 22 milhões de euros por 2 assinaturas, disse eu. Chamou-lhe a coisa mais barata que iria comprar este ano. Acabou por ser a mais cara, porque a única coisa que comprou foi uma atuária motivada e com tempo livre nas mãos. Mas as pessoas com quem eu realmente me importava naquela sala nunca foram os Magalhães. E virei as costas à Teresa para o provar. A mulher na primeira fila, aquela que apertava os extratos, levantou-se com as pernas a tremer e fez a única pergunta que importava. A pergunta que eu carregara comigo durante meses. O dinheiro para os nossos cuidados está seguro? A sala inteira inclinou-se para a frente. A Teresa não tinha resposta. Passara 20 anos a certificar-se de que nunca teria de dar uma resposta honesta. Então fui eu que a dei. Disse-lhes a verdade. De forma simples, como o meu pai me tinha ensinado. A empresa não tinha posto de lado o suficiente para cumprir todas as suas promessas. Isso era real, e eles mereciam sabê-lo. Mas a supervisão que tinham acabado de ver chegar não era o desastre, era o resgate. O Estado a intervir precisamente para os proteger. Expliquei como o processo de saneamento funciona para manter as apólices em vigor onde for possível, e como o fundo de garantia existe como retaguarda para situações exatamente como esta, para que a viúva com a pensão baixa não perca simplesmente os cuidados pelos quais pagou durante 30 anos. Coloquei-me entre aqueles tomadores de seguro, assustados, e a família que os tinha usado para jogar. E pela primeira vez nos 100 anos daquela empresa, alguém na frente da sala estava do lado deles. A inspetora, ao meu lado, acenou ligeiramente com a cabeça. Os meus números e as conclusões dela tinham estado a contar a mesma história desde o início. E esse, mais do que qualquer discurso, foi o momento em que tudo realmente acabou. Não por eu ter humilhado a Teresa, embora o tivesse feito, mas porque as pessoas que ela tinha traído tinham, finalmente, alguém a ler-lhes os números reais em voz alta à luz do dia. A calculadora silenciosa que eles tinham deitado fora era a única contabilidade honesta que restara àquela família. O muro caiu rapidamente depois disso, como caem sempre depois de a peça de suporte ser retirada. A Magalhães Previdência passou da supervisão para o processo formal de liquidação e saneamento, com o Estado a assumir o controlo e os livros de contas escancarados. A saúde fabricada evaporou-se da noite para o dia, e com ela a fortuna de papel da família, toda ela ligada a uma empresa que estava silenciosamente insolvente há anos. O fundo fiduciário que a Teresa tinha alimentado durante décadas, com dividendos extraídos daquela empresa oca, enfrentava agora a reversão de bens. O administrador judicial exigia de volta o dinheiro que nunca deveria ter saído de lá. A quinta dos Magalhães, dada como garantia contra o império, escorregou-lhe das mãos. E a aritmética mais cruel de todas, aquela que ela tentara evitar comprando as netas, concretizou-se na mesma. O nome do Antônio, o legado que ela mentira durante 20 anos para proteger, estava agora em todos os cabeçalhos regionais ao lado da palavra fraude. Ela tinha o desgraçado para o salvar,
e não salvara nada. O Gonçalo enfrentou o seu próprio ajuste de contas profissional. As iniciais de um atuário responsável num relatório de provisões conscientemente falso não são o tipo de coisa que a ASF ou o Ministério Público possam ignorar, e o caso foi remetido para as instâncias judiciais. A Patrícia já tinha desaparecido há muito. O muro hermético do Dr. Henrique fora o mais fraco do edifício. Tinham tido tanta certeza de que o dinheiro os tornava intocáveis que nunca, nem uma vez, contabilizaram o único risco que importava. A mulher calada que sabia ler o que o dinheiro estava a esconder, fizeram-no a si próprios. Tudo. Eu apenas me recusei a olhar para o lado. Entreguei a verdade às pessoas cujo trabalho era agir e deixei a mentira desmoronar-se sob o seu próprio enorme peso fabricado. A questão da guarda, a coisa que começou tudo isto, terminou quase como um pensamento secundário, que era exatamente o que merecia ser, quando chegou a um tribunal. Um tribunal a sério desta vez. O juiz do Tribunal de Família e Menores aplicou o único padrão que conta: o superior interesse de duas meninas. A renúncia na cama do hospital nunca teve qualquer hipótese de se sustentar. Não tinha juiz, não tinha homologação, e a amante do marido estava no quarto, o que é quase a definição de manual de coação. O pai delas estava atolado numa investigação de fraude e nunca lutara por elas. A mãe era estável, presente, e a única adulta na história cujo dinheiro estava limpo. Os papéis que a Teresa tinha comprado por 22 milhões de euros valiam precisamente o que eu sabia que valiam naquela cama de hospital. 0. Um juiz proferiu a última palavra tal como eu tinha previsto, e a palavra foi que a Clara e a Margarida ficavam comigo. O meu acordo financeiro também se manteve, e as pessoas ficam sempre surpreendidas com isso até eu lhes explicar. O dinheiro nunca veio da seguradora, foi pago a partir dos bens pessoais e matrimoniais da família, bens sobre os quais o administrador judicial, que perseguia as provisões desviadas, não tinha qualquer direito. E quando o divórcio foi finalizado, o tribunal tratou a separação financeira e a questão da guarda como as coisas separadas que sempre foram. A coação tinha envenenado o único termo que nenhum pai pode vender, de qualquer forma: as minhas filhas. Não envenenou uma divisão de bens negociada que eu escolhi, de olhos abertos, afirmar. Um juiz pode cortar o termo podre e aplicar o resto. E foi isso que aconteceu. Eu tinha guardado uma reserva contra aquele pequeno risco, porque sou quem sou. Nunca precisei de lhe tocar. E a situação mais estranha de todas aconteceu no fim. O administrador judicial nomeado pelo tribunal a desemaranhar os destroços precisava de atuários que compreendessem a Magalhães Previdência de dentro para fora. E havia um problema óbvio em contratar a mulher que tinha apresentado a queixa. O advogado do administrador levantou a questão antes que eu pudesse. Por isso, fizeram-no da forma cuidadosa. Fui isolada de qualquer assunto que tocasse no meu próprio divórcio ou no caso da guarda, e fui contratada como consultora externa, através do processo formal de adjudicação. O meu trabalho seria revisto por um atuário independente em quem o tribunal confiava. Validada desta forma, aceitei o trabalho. Usei parte daquele dinheiro limpo para garantir a operação de serviço, para que os sinistros continuassem a ser pagos, para que a viúva da primeira fila continuasse a receber os seus cuidados. Assino eu esses cheques agora, de forma honesta, naquilo que costumava ser a empresa do Antônio, enquanto a Teresa assiste de fora, sem nada. E retomei o meu próprio nome. Somos as meninas Almeida agora, nós as três. Eles tinham tanta certeza de que a pessoa perigosa naquele quarto de hospital era aquela com o dinheiro, o advogado e a caneta preta pesada. E nunca consideraram a pessoa calada que estava na cama, aquela que já sabia que os números, tal como as crianças, nunca estiveram à venda para que os pudessem comprar. E foi assim que terminou. Uma caneta de tinta permanente que se recusava a escrever. Um livro de contas que não batia certo. Duas meninas a dormir sob o nome que sempre foi o delas. Se vocês também teriam assinado, e depois saído para ir ler os números, já compreendem perfeitamente o que fiz e por quê. Digam-me nos comentários qual seria a primeira linha contabilística que iriam ler. Partilhem isto com alguém que passou a vida inteira a ser subestimado. E subscrevam, porque por aqui, a calma tem sempre a última palavra.